Lançado em maio de 2014, Watch Dogs ficou marcado na história dos videogames, mas não por sua qualidade, mas sim por suas polêmicas. O jogo marca o início da queda da Ubisoft, que eu conto em detalhes nesse outro vídeo aqui, depois dá uma olhada. Mas além de ter iniciado a queda da Ubisoft, Watch Dogs se meteu em diversas polêmicas, desde um downgrade absurdo na E3 de 2012, até mesmo provocando a Rockstar. Mas como isso aconteceu? O desenvolvimento de Watch Dogs começou por volta de 2009 com o codinome Nexus. A ideia da Ubisoft era criar uma nova IP ambientada nos dias atuais, e a principal inspiração veio de um escândalo real, o caso Edward Snowden. Na época, um ex-funcionário da CIA vazou documentos provando que os Estados Unidos estavam espionando grande parte da internet. Isso acendeu um alerta na Ubisoft, que começou a desenvolver uma história focada em vigilância digital e privacidade online. Como o projeto era ambicioso, a empresa decidiu criar uma engine própria do zero, a Disrupt Engine. Ela foi feita sob medida para oferecer sistemas como inteligência artificial dinâmica, simulação urbana viva, hackeamento em tempo real e clima com iluminação realista. Só que tinha um problema: apesar do potencial, a engine era difícil de otimizar, e isso ficou claro nas versões de PS3 e Xbox 360, que enfrentaram várias limitações técnicas. Watch Dogs foi exibido pela primeira vez na E3 de 2012 e causou um impacto imediato. O trailer mostrava um jogo visualmente impressionante, iluminação global, reflexos avançados em carros e poças d'água, chuva realista e transições suaves entre cutscene e gameplay. Além disso, os NPCs pareciam mais vivos do que nunca, reagindo ao ambiente, fugindo de tiroteios ou filmando cenas com o celular. Na época, os consoles da nova geração nem tinham sido anunciados, mas todo mundo já apostava que Watch Dogs era um jogo de nova geração. E a Ubisoft estava tão confiante que chegou a provocar a Rockstar em um de seus posts de divulgação. Um deles dizia: 6 meses são suficientes para visitar Los Santos. Watch Dogs foi lançado em 2014 para praticamente todas as plataformas da época: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC. Mas o hype criado pelo trailer da E3 de 2012 desapareceu rapidamente. O motivo? Um downgrade gráfico enorme. O jogo final estava bem abaixo do que foi prometido, com menos efeitos, iluminação mais simples e clima menos realista. A polêmica ficou ainda maior quando modders encontraram nos arquivos do jogo opções escondidas que reativavam exatamente os gráficos da E3. Esses mods se espalharam rapidamente pela internet. A Ubisoft tentou se justificar, dizendo que o downgrade foi necessário para manter o jogo uniforme entre todas as plataformas. Mas a explicação não convenceu. Até então, a Ubisoft era sinônimo de qualidade, com jogos como Assassin's Creed 2, Far Cry 3 e Black Flag. Muita gente acreditava que Watch Dogs seria o primeiro concorrente real de GTA, mas entre o downgrade e uma história sem carisma, o sonho acabou frustrado. A história de Watch Dogs mistura vingança, drama e muito hackeamento. Aiden Pearce é o protagonista, um hacker habilidoso que junto seu parceiro Damian Pranks invade o sistema do Malamute Hotel, um ponto de encontro entre mafiosos e milionários. O objetivo? Explorar uma falha do CTOS para roubar dinheiro dessas figuras, mas o sistema detecta a invasão, e Aiden tenta convencer Damian a sair. Damian insiste e os dois são descobertos. Lucky Queen, o chefão mafioso por trás do hotel, descobre a identidade dos hackers e manda matá-los. Damian sobrevive, mas perde uma perna. Aiden perde algo muito pior. Durante um passeio em família, motoqueiros sabotam um carro de Aiden. O veículo capota. Sua sobrinha de 6 anos, Lena, não sobrevive. Consumido pela culpa, Aiden jura vingança. Ele se alia a George Jean, um mercenário, e a misteriosa hacker Bad Boy 17, que depois se revela como Clara Lily, uma integrante do grupo DedSec. Com a ajuda de George, Aiden localiza o atirador, mas o homem não sabe quem o contratou. A única pista leva Aiden até Iraque, líder da gangue Viceroys, que usa tecnologia para controlar dados secretos de Chicago. Aiden, com a ajuda de Clara e George, invade a fortaleza dos Viceroys e derrota Iraque. Ele rouba um banco de dados com informações confidenciais, mas os dados estão criptografados. É aí que entra T-Bone, um dos engenheiros originais do CTOS. Aiden precisa dele para decifrar tudo, mas T-Bone só ajuda depois que Aiden faz alguns favores perigosos. Enquanto isso, Damian ressurge, e agora como inimigo. Ele quer controle total do CTOS e sequestra Nicole, irmã de Aiden, para forçá-la a cooperar. Aiden consegue salvar Nicole e esconder seu sobrinho, mas a situação piora.
Damian revela que Clara tinha envolvimento no atentado. Ela contratou Aiden, mesmo sabendo do caso do Melamute Hotel. Tomada pela culpa, Clara tenta se redimir, mas é assassinada pelos capangas do Lucky Queen. Aiden vai até Queen, invade o hotel durante uma festa, desativa seu marca-passo via hack e vê-o morrer, frio e calculista. Mas ainda resta Damian. No clímax do jogo, Aiden e T-Bone derrubam toda a rede do CTOS, criando um apagão geral em toda Chicago. O confronto final acontece em um farol. Damian tenta justificar seus atos, mas Aiden já cruzou o ponto de retorno. Ele vence, mas não sai ileso. Agora um foragido, Aiden some nas sombras, ainda agindo como vigilante, ainda tentando consertar um mundo quebrado. A última cena traz uma escolha moral: poupar ou matar o atirador que causou a tragédia. A decisão final fica nas mãos do jogador. Watch Dogs foi uma proposta ousada da Ubisoft. Na época, tanto a empresa quanto o público acreditavam que ela finalmente havia alcançado o patamar de gigantes como Rockstar, EA e Activision. Mas como todos nós sabemos, não foi bem assim. Mas será que o Watch Dogs era tão ruim assim? Bom, depende do que você espera de um jogo de mundo aberto. O mundo aberto é bem feito, me senti imerso em Chicago. O sistema dos NPCs traz vida à cidade. Eles reagem à chuva sacando guarda-chuvas, ligam para a polícia se você saca uma arma, alguns até te enfrentam se for de gangue. Os carros dão seta, e o trânsito tem regras. É o tipo de detalhe que não tem nem em GTA V. Mas é claro, nem tudo são flores. Graficamente, o Watch Dogs ainda tem cara de jogo de PS3. O downgrade que o jogo sofreu foi evidente, e quem lembra da E3 de 2012 sabe bem do que eu tô falando. O sistema de hack é o grande destaque. Ele pode ser não tão completo quanto o Watch Dogs 2, mas ainda assim é bem divertido. Você desbloqueia habilidades invadindo bases e fazendo missões. As habilidades vão desde hackear pontes e semáforos a criar apagões que afetam a cidade inteira. Agora, o sistema de tiro é bem ruim. Mesmo melhorando nas habilidades, o recoil continua alto, e tem uma assistência de mira meio bizarra, mesmo jogando no mouse e teclado. Eu acho que a Ubisoft queria mesmo que a gente jogasse no stealth, usando o hack como ferramenta principal. Uma dica: use a pistola silenciada, ela resolve metade dos problemas. Já a dirigibilidade é bem ruim. Parece que a Ubisoft tentou misturar a física do GTA 4 com a do GTA 5, e o resultado foi um sistema escorregadio, pesado e inconsistente. Os carros têm peso, mas viram com facilidade demais. É estranho e pouco natural. A história, por outro lado, me prendeu. Aiden é frio, sim, mas tem motivo. O jogo explica bem a motivação dele: proteger a família e buscar vingança. Eu gosto desse estilo calculista e meio anti-herói. Falando em Ubisoft, os bugs são uma mistura do passado e do presente da empresa. Eu joguei no PC, e o bug mais sinistro que eu enfrentei foi o shader, que começou a tremer loucamente. Sorte que eu não tenho epilepsia, porque senão seria tenso. Mas em compensação, o desempenho foi excelente. Tudo no Ultra em 1440p, 60 FPS cravados, e a experiência no mouse e teclado foi satisfatória. Watch Dogs talvez não tenha sido o jogo revolucionário que prometeram, mas também não foi o desastre que muita gente diz. Com seus erros e acertos, ele entregou uma experiência única, que abriu caminho para melhorias na sequência. No geral, Watch Dogs foi uma boa experiência. Claro, ele não bate de frente com GTA V, mas ainda assim é um jogo divertido, especialmente pelo seu gameplay e, claro, o sistema de hack, que é um dos maiores destaques. Se você curte mecânicas de hack e exploração em um mundo aberto, Watch Dogs vale a pena. Só uma dica: se for jogar, espere uma boa promoção. Assim você aproveita a experiência sem peso na consciência, e com certeza vai se divertir bastante.